A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. T.L. Osborne. As manifestações dos demônios. Primeiro, os demônios falam. Relata-se repetidamente na Bíblia como os demônios falavam. Falavam por meio das faculdades das pessoas de que se apossavam. Mesmo como teu espírito fala, isto é, tu falas, por meio da tua língua e cordas vocais. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam contra ele, para lhes tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Marcos capítulo 3, versículos 10 e 11. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam a Jesus, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lucas capítulo 4, versículos 40 e 41. Cristo os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos capítulo 1, versículos 22 ao 25. Estas escrituras e muitas outras nos mostram como os espíritos de demônios que se apoderavam de pessoas falavam e conversavam com aqueles que tinham chegado para os expelir. Em certa cidade, certo homem nos trouxe a esposa para ser curada e para ser libertada do poder do demônio que a oprimia. Disseram-me que não podia entrar no culto com a mulher e que, portanto, estava aguardando em um quarto ao lado do prédio onde se realizavam os cultos. Ao entrar neste quarto pequeno, vi uma mulher corpulenta e muito alta de estatura, sentada numa cadeira com o rosto para a parede. Pesava ao menos 110 quilos e tinha muita força. Ao entrar no quarto, ela se virou de repente e fitou-me com um olhar terrível e mal-humorado. Levantando-se da cadeira, me disse: Ora, conheço o Senhor. Eles me disseram hoje de manhã que eu encontraria com o verdadeiro servo de Deus Altíssimo. E a família se admirou porque não tinham falado uma palavra acerca de levá-la ao culto, nem acerca de um homem que ia orar por ela, porque ela chegara a detestar todas as reuniões religiosas. Os demônios temiam e, portanto, queriam parecer religiosos. Leia a história da mulher possessa de um espírito que seguia Paulo e Silas clamando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Isto está em Atos capítulo 16. Quando os demônios falavam assim, o Espírito Santo dentro de mim se moveu em ira ao ver a maneira mal-humorada dos demônios me reconhecerem. E eu disse: Sim, vós, demônios, falastes a verdade. Encontraram-se com o verdadeiro servo de Deus Altíssimo. E eu esconjuro vocês, em o nome poderoso de Jesus Cristo, que saiam desta mulher e se afastem dela para que ela fique novamente sã e normal. Saiam dela agora, eu vos ordeno.
Os demônios obedeceram, a mulher foi liberta e logo abraçou seu marido alegre, com lágrimas de gratidão a Deus pelo que Deus tinha feito na vida daquela mulher. Segundo ponto, os demônios são seres inteligentes. Em certa ocasião, quando Jesus se encontrou com 2 homens endemoniados, vindo dos túmulos, e quando os ia expelir, eles clamaram dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo?" Mateus capítulo 8, versículos 29. Que queriam dizer os demônios quando diziam: "Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo"? Acerca de que tempo eles falaram? Os demônios sabem que o lugar de fogo, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos, e que virá o dia quando o diabo será lançado no fogo que arde, fogo ardente de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. Juntos com eles veem que os tímidos e os incrédulos, os abomináveis, os homicidas e os fornicários e os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, todos eles juntos, eles não serão achados escritos no livro da vida, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Os demônios sabem que vem esse dia, sabem que serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Sabem que não mais poderão atormentar a humanidade. Portanto, sabendo tudo isso, tremiam na presença de Jesus Cristo e clamaram dizendo: "Viesses aqui nos atormentar-nos antes do tempo?" Os demônios tremem diante dos servos ungidos de Deus hoje em dia, porque sabem que nos foi dado poder sobre eles no nome de Jesus Cristo e que têm de nos obedecer. Esta é a razão por que pessoas possessas de demônios muitas vezes se tornam violentas e drásticas quando são levadas aos cultos de nossas campanhas. Apesar de a pessoa não saber coisa alguma onde estão sendo levadas, os demônios são sabidos e sabem que estão sendo levados para a presença da palavra de Deus e para a presença de um servo de Deus que tem poder e autoridade sobre eles. Nisto vemos porque muitas pessoas inteiramente surdas têm sido curadas completamente enquanto estão em pé ou sentadas entre os ouvintes enquanto pregamos a palavra de Deus. Apesar de a pessoa surda não ouvir o sermão, o espírito surdo sabe sua derrota e sabe que essa derrota é certa e teme a presença da palavra de Deus e do servo ungido de Deus. Por isso sai do corpo e foge. A pessoa surda, então, pode ouvir. A mesma coisa acontece com qualquer outra espécie de doença. Algumas pessoas estavam levando uma mulher endemoniada para um de nossos cultos, quando, ao entrarem no vestíbulo do prédio, aconteceu que a senhora Osborne estava na entrada entre a multidão. A endemoniada começou a estranhar. Sim, ela reconhecia que a derrota era certa, ali estava uma serva de Deus. Esta mulher olhou em redor, então fitando o olhar da minha esposa, tornou-se furiosa e violenta e disse: "Sei quem é você e não quero nada com você." Então praguejava com a palavra vil, palavras de torpes, enquanto foi levada para dentro. Mais tarde, na mesma noite, a senhora Osborne e eu levamos esta senhora para um quarto onde oramos por ela e ela foi maravilhosamente libertada dos demônios. Quero dizer que estas coisas não são escritas aqui para nos elogiar a nós mesmos, mas somente como casos que provam a existência e a obra de demônios hoje em dia, mesmo como nos tempos da Bíblia. E terceiro, os demônios resistem a se entregar. O capítulo 8 de Mateus e o capítulo 5 de Marcos e o capítulo 8 de Lucas descrevem a cena de Jesus expelir a legião de demônios dos 2 maníacos. Descobre-se no contexto destes capítulos os seguintes fatos. Primeiro, os demônios de fato professavam adorar a Cristo. Marcos capítulo 5, versículo 6, evidentemente querendo evitar que o Senhor os tratasse com demasiada dureza.
Segundo, Jesus ordenou que saíssem do homem. Lucas capítulo 8, versículos 29 e Marcos capítulo 5, versículos 8. Terceiro, os demônios rogaram-lhes que não os atormentasse. Marcos capítulo 5, versículo 7. Mas quando ficou firme no que ordenava, os demônios se tornaram mais receosos. Quarto, Cristo exigiu deles: qual é o seu nome? Marcos capítulo 5 e o versículo 9. Quinto, os demônios responderam: meu nome é Legião, porque somos muitos. Marcos capítulo 5 e o versículo 9. Sexto, quando Jesus insistia que fosse embora, os demônios, horrorizados ao serem expelidos da sua habitação, do corpo do homem, rogavam-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província. Então, a legião de demônios que tinha possuído o maníaco queria um negócio mais vantajoso, que ficassem obrigados a saírem da sua possessão humana, então seria melhor habitarem na manada de porcos que pastava perto. Todos aqueles demônios lhes rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Marcos capítulo 5, versículo 12. E sétimo, Jesus logo lhes permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar. Eram quase 5.000 porcos, e se afogaram no mar. Assim se vê como os demônios se esforçam para não entregarem seu lar de possessão. Contudo, tem-se de render para a autoridade dos servos de Deus. E a nós, Cristo disse: dou-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. E quarto, Jesus nos ensinou que os demônios pedem reforços. Jesus falou sobre essa lição. Significava acerca dos demônios no capítulo 12 de Mateus. E quarto, os demônios pedem reforços. Jesus ensinou uma lição significativa acerca dos demônios no capítulo 12 de Mateus. Essas verdades têm sido grandemente desprezadas em nossos púlpitos hoje em dia, tanto quanto outras grandes verdades bíblicas acerca dos demônios. Diz a Bíblia: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, então diz: voltarei para minha casa donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que este, e entrando ali, habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45. Nestes versículos, há provas claras que é possível os demônios chamarem outros demônios para reforçá-los e entrar de novo na pessoa de que haviam sido expulsos, quando a pessoa de quem haviam sido expulsos se descuida de consagrar sua vida a Cristo. No caso citado acima, o demônio foi expulso, mas a pessoa não cuidou de encher seu coração de boas coisas. Portanto, o demônio chamou outros espíritos piores do que ele mesmo, e entraram e habitaram ali, e o último estado desse homem era pior do que o primeiro. Jesus realmente falava muito seriamente ao paralítico, depois de curado, quando disse: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa ainda pior. João capítulo 5 e o versículo 14. E quinto, os demônios apossam-se sozinhos ou juntos. Sexto, os demônios reconhecem e obedecem aos que têm autoridade sobre eles. E sétimo, os demônios são a causa da doença. Este fato, que se encontra claramente descrito nas Escrituras, servirá aos que chegarem a compreendê-lo plenamente para aumentar grandemente a sua fé em Deus pela cura divina. Certo pregador que assistira a certo culto em que preguei sobre a relação dos demônios com a doença disse: Reverendo Osborne, a mensagem hoje à noite contribuiu para que outra coisa que tenho ouvido, para eu ter fé em Deus para a cura de todas as doenças. Sabendo que a doença é a investida de Satanás contra nossos corpos, antes de uma bênção de Deus, vou resistir à obra de Satanás.
repreendê-lo e desempenhar meu domínio sobre ele. A vida desse pregador foi transformada desde então, mesmo como a minha vida e meu ministério foram transformados na noite em que a minha querida esposa chegou em casa da campanha do reverendo Branham e me contou acerca da sua mensagem sobre a obra dos demônios na doença. O reverendo Branham disse o seguinte: toda doença tem uma vida, um germe que a faz funcionar. Essa vida maligna do germe não vem de Deus, porque mata e destrói a vida humana. É de Satanás. É esta vida maligna, o espírito de enfermidade, que dá vida para a doença ao germe em desenvolvimento, mesmo como o nosso espírito dá vida ao nosso corpo. É mesmo como o nosso corpo, quando o espírito sai dele e morre, como está escrito em Tiago, capítulo 2, e o versículo 26, e volta para o pó. Assim nossa doença, quando o espírito de enfermidade é expelido, morre e desaparece. Todos nós partimos de um germe miudinho. A vida desse germe veio de Deus. Nosso corpo, vivendo pelo germe ou espírito de vida que Deus faz existir, cresceu e se desenvolveu até chegar a ser um corpo humano completo. Enquanto essa vida, o espírito permanecer no corpo, o corpo continua a viver. Mas quando o espírito deixa o corpo morre, apodrece e volta ao pó. O reverendo William Branham prosseguiu: é desta maneira que tantas enfermidades começam de um germe diminuto, de uma vida maligna, de uma vida satânica, enviada para permanecer no corpo humano, possuí-lo e destruí-lo por meio de uma doença terrível. Enquanto a vida, o espírito de enfermidade existir no corpo, o germe desenvolvendo, a doença continua a viver e fazer sua obra destrutiva. Mas logo ao expelir do corpo o espírito maligno, a vida, o espírito de enfermidade, em nome de Jesus, essa doença, o germe desenvolvendo, morre, apodrecerá e passará do corpo. Isso é a possessão da cura. A vida da doença, do germe se desenvolvendo, é repreendida e expulsa. Então, os efeitos da doença, do germe desenvolvido, desaparecerão logo. Quando somos curados milagrosamente, a obra, naturalmente, está feita instantaneamente pelo poder de Deus. Por exemplo, um câncer é uma coisa viva, sua vida é satânica. Os médicos concordam que, se descobrissem um meio para matar a vida do câncer, para expelir a vida do câncer, os efeitos do câncer desapareceriam do corpo. Mas há duas vidas guerreando uma contra a outra: a vida do câncer e a vida do nosso corpo. Até hoje, qualquer remédio usado para destruir a vida do câncer deve ser de tal força que destruirá a vida do corpo em que o câncer vive. Qual é a solução? Somente fé no poder e autoridades sobrenaturais de Deus. Segundo as Escrituras, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Em nome de Jesus Cristo, nós, como crentes, temos o direito e a autoridade de expelir o espírito ou vida de câncer. É satânico. Querendo o espírito, a vida do câncer, que é de Satanás, sai, o câncer morre e os efeitos desaparecerão. Quando a minha esposa me contou tudo isto falado pelo irmão Branham e como presenciou a cura de todo o povo, então tudo começou a esclarecer para mim. Muitas escrituras começaram a tomar seus devidos lugares na minha mente e o ministério da libertação tornou-se uma realidade viva para mim desde aquele momento. Resolvemos então: a enfermidade é do diabo e temos autoridade sobre o diabo, em nome de Jesus. Então vamos chamar os enfermos. Repreenderemos o diabo que tem escravizado e possuído seus corpos com doenças. Expeliremos os malignos espíritos de enfermidades. As doenças morrerão e os enfermos sararão. Disse para minha corajosa esposa: oh, aleluia! Vamos anunciar um grande culto de cura divina para o domingo à noite, na igreja. Isso fizemos. E chegaram 300 enfermos de perto e de longe, e pusemos as mãos sobre eles como Jesus disse que tínhamos que fazer.
em Marcos capítulo 16. Repreendemos os espíritos de doença e os expelimos em nome de Jesus Cristo. Sabemos que a obra foi feita, os enfermos ficaram sarados, como Jesus dissera. O povo começou a dizer em toda parte: oraram por mim e agora estou curado. Tinha um tumor e agora já desapareceu. O câncer que eu tinha desapareceu dentro de algumas horas depois da oração. As úlceras do estômago sararam. Não existe mais. Agora é fácil compreender esta escritura. Trouxeram-lhes a Jesus muitos endemoninhados. Observe que esta foi a única classe de pessoas discriminada que trouxeram ao Senhor. E ele, com a sua palavra, curou a todos. Em nome de Jesus, isso é bênção. Mateus capítulo 8, versículos 16. Dá a entender que a enfermidade que Jesus curou era causada pelos demônios. Expeliu os demônios destas pessoas e os curou. É isso que Pedro disse. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou curando a todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10 e o versículo 38. Deus continua fazendo muitas e muitas maravilhas. Sem dúvida, a enfermidade é de Satanás. Não são somente as Escrituras que nos ensinam isso. Raciocínio comum e lógico também o ensinam. Se a enfermidade fosse de Deus, então os médicos seriam do diabo, porque se esforçam para evitar a enfermidade. Se a enfermidade fosse de Deus, então todos os hospitais seriam casas rebeldes e não casas de misericórdia, porque combatendo a enfermidade, rebelaram-se contra Deus e contra a enfermidade. Se a enfermidade fosse de Deus, toda enfermeira estaria desafiando a Deus toda vez que alivia alguém do seu sofrimento. Mas desde que a enfermidade é de Satanás, então os médicos, os remédios, os hospitais, a ciência da medicina devem ser certamente de Deus. Desde que a enfermidade é de Satanás, toda a maneira de aliviar os que sofrem devem ser ordenada por Deus. Os pregadores que creem que Deus deseja que seus filhos sofram nunca devem chamar um médico, nem recomendar tratamento médico para os membros de suas igrejas, porque, assim fazendo, seria procurar evitar a vontade de Deus nas suas vidas. Mas noto que os que pregam isso estão prontos a recomendar o médico que acham melhor qualificado para aliviar o sofrimento por meio da medicina, queira ou não queira Deus que seus filhos sofram. Os pregadores que creem que a enfermidade é uma bênção nunca devem aceitar tratamento médico para ficar bom de doença, mas antes orar pedindo que todos os membros da sua igreja, da sua família, recebessem essa bênção. Mas noto que os que pregam e ensinam que a enfermidade é uma bênção estão sempre ansiosos que o médico opere e retire a bênção, queira ou não queira Deus. Aqueles que creem e ensinam que a enfermidade é de Deus devem estar contra todos os meios para aliviar o sofrimento. Não é lógico ensinar que a doença é dada por Deus e então recomendar tratamento médico para os que estão sofrendo e serem aliviados de suas doenças. Desde que a enfermidade é satânica, então todos os meios para destruí-la devem ser de Deus. Se Deus deseja que soframos por sua glória, então convém-nos sofrer antes de gozar boa saúde. Se é a vontade de Deus que fiquemos doentes, então não devemos fazer coisa alguma para opor à vontade divina de Deus. E com paciência permanecer doentes. Mas desde que a enfermidade é de Satanás, então todos os meios de adquirir alívio devem ser uma bênção se for a oração da fé, ou se for os dons de curar, para os que servem a Deus fielmente e creem, e se fiam nas suas promessas divinas. Ou, quando para os que não servem a Deus e nem têm fé nas promessas de Deus para curar, a ciência da medicina é indispensável. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Nós aprendemos nessa lição que os demônios, eles se manifestam de várias maneiras e de várias formas. Nós aprendemos que eles falam, aprendemos que eles têm inteligência, aprendemos que eles se opõem, aprendemos que eles
buscam reforços para ajudá-los e aprendemos que eles enganam os homens, levando os homens a crer que a enfermidade é uma bênção de Deus e que Deus está trabalhando através da enfermidade. Isso não é verdade. Deus é o Deus que cura. Ontem, hoje, eternamente, Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Dê um like aí para ajudar o canal. E também ative o sininho para receber mais notificações. Obrigado de todo o coração aos colaboradores, dizimistas, ofertantes, que têm abençoado através da chave Pix e através do número da conta. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.